CNN Arena, de volta do intervalo, e a gente volta do intervalo com informação exclusiva. A Petrobras deve anunciar em breve o fim do PPI, a política de paridade de importação de preços, me disse uma alta fonte do governo federal. Hoje, os preços são reajustados pela Petrobras, não tem aí muito prazo definido, mas de forma a alinhar o preço interno com o preço internacional. O anúncio do fim do PPI é uma promessa de campanha do presidente Lula e vem sendo muito cobrado pelos sindicalistas que apoiam o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e por toda a esquerda do PT. E também tem a concordância ali do Ministério de Minas e Energia. A ideia é que agora a Petrobras pratique um preço que eles estão chamando de competição interna, que garanta a ela market share no mercado local. É um desafio grande, precisa ver como que isso vai ser equacionado, porque o petróleo é uma commodity. Se você não pagar o preço internacional, você deixa de estimular importações e o Brasil não é autossuficiente. Existe hoje uma dúvida forte no mercado e até mesmo dentro do governo se esse anúncio do fim do PPI vai ser mais um anúncio político ou se ele vai realmente funcionar na prática. Eu vou chamar agora a minha xará, a repórter Raquel, que também está lá no Rio de Janeiro. Raquel, a Petrobras tinha confirmado no fim de semana que estava estudando internamente essa mudança na política de preços praticada pela companhia, né? Traz para nós as informações. Isso, Raquel, boa noite. Xará para você, para todos que nos acompanham. A Petrobras divulgou ontem um comunicado confirmando a discussão interna de alterações na política de preços de combustíveis, mais especificamente da gasolina e do diesel. Essa informação tinha sido antecipada aos jornalistas na última sexta-feira pelo presidente da estatal, Jean Paul Prats. No comunicado, a Petrobras afirma que eventuais mudanças estarão pautadas em estudos técnicos, em observância às práticas de governança e aos procedimentos internos aplicáveis. Um detalhe, Raquel, é que aos jornalistas, Jean Paul Prats falou não só na mudança no modelo de precificação, mas também em reajuste de combustíveis esta semana. Ele disse que não ia dar spoiler, não anunciou que combustíveis seriam reajustados e nem se iria haver aumento ou queda de preço. O fato é que estamos todos na expectativa. Sobre o novo modelo de precificação, Raquel Landim já trouxe aí a informação exclusiva. Aos jornalistas, o presidente da Petrobras disse na semana passada que a meta é buscar um equilíbrio entre o mercado internacional e a competitividade no país. Ele disse a seguinte frase: não vamos ter o melhor preço, vamos ser mais atrativos. Segundo Jean Paul Prats, a metodologia vai considerar o critério de estabilidade versus volatilidade. O presidente da Petrobras disse que não é preciso voltar ao tempo em que não houve nenhum reajuste, como em 2006, 2007, mas também não é preciso voltar ao tempo em que houve uma maratona de reajustes. Ele chamou de maratona, né, de 118 reajustes no ano em um único combustível, isso em 2017, o que levou à greve dos caminhoneiros. Então, ele criticou a atual política de preços da estatal. Para Jean Paul Prats, essa política levou à abdicação de vantagens nacionais. Então, ele disse o seguinte, que a ideia é conciliar as necessidades do mercado com os interesses da companhia. Estamos todos na expectativa. Raquel, volto com você. Obrigada, minha xará Raquel Amorim. Vamos ver como é que vai ser essa conciliação. E mais cedo, num evento do Grupo Esfera, teve um debate importante e interessante e acalorado sobre a mudança na política de preços da Petrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a Petrobras trabalhou nos últimos anos contra o Brasil. Vamos ver. A Petrobras, criminosamente, na minha opinião, doutor Aras, trabalhou contra o país nos últimos anos, e aqui eu quero dar um dado comprobatório disso. O gás de cozinha, o botijão de gás, é vendido pela Petrobras 26% acima do preço do PPI, acima do preço do Platts no Brasil. E um gás que, inclusive,
é pago pelo governo, desde o governo anterior, é pago pelo governo para chegar na casa do pobre. E a Petrobras vende acima do preço do PPI. A Petrobras tem gordura para poder queimar acima do PPI na gasolina e no diesel, como vem fazendo. Também durante o evento promovido pela Esfera Brasil, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, deu um recado forte sobre a política de preços da Petrobras. Segundo ele, se for para mudar, é melhor fechar o capital da empresa. Vamos ver. Política pública se faz com orçamento. Eu disse isso ao ministro Paulo Guedes quando, nas agruras do ano passado, falava-se em formas para baixar o valor da gasolina. Foi aprovado às pressas um projeto de lei no Congresso que desfalcou as finanças dos estados, como o caso do ICMS. Mas o certo é que, para fazer o que se queria fazer lá atrás e que se está pensando lá na frente, tinha que fechar o capital da Petrobras, então. E aí tudo bem, dá para se fazer política pública com o dinheiro da empresa. Então, o que eu acho, Raquel, é que a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pode-se fazer o que se quiser, desde que dentro das categorias corretas. O que não dá é para fazer política pública com o dinheiro do acionista. João, começo com você. Eu estava lá, fui a moderadora desse debate. Foi bem acalorado. O ministro Alexandre Silveira dizendo que o governo mudou, que mudou a política, que mudou a percepção desse governo em relação à Petrobras. E o ministro Bruno Dantas colocando uma posição muito firme e foi aplaudido. Falou, se é para mudar, melhor fechar o capital. Falou bem o ministro Bruno Dantas. Você quer usar a Petrobras, que é uma empresa mista, né? Ela é controlada pelo governo, mas tem investidores minoritários. Melhor, fecha o capital, restatiza, assume, né, que vai usar a Petrobras como uma política pública e pronto. Eu vejo com uma enorme desconfiança essa mudança pretendida nos preços. Não existe mágica. Não existe solução mágica nessa questão dos preços internacionais. Como você falou, Raquel, é uma commodity, segue preços internacionais, esses preços oscilam e os preços nas bombas mudam mesmo, né? Mudam em todo, e não é uma coisa só no Brasil, muda em todos os países. Eles oscilam conforme uma série de fatores de mercado. E quando fala que vamos procurar mais estabilidade, vamos atentar mais ao mercado interno, isso realmente me gera uma enorme preocupação de que vai se tentar atenuar eventuais altas de preços com impacto, obviamente, nos resultados da Petrobras, né? E isso não adianta, não tem como esconder. Não adianta apresentar uma fórmula mágica amanhã de preços muito complexa, etc., que depois, obviamente, os agentes do mercado e os acionistas da Petrobras vão perceber que estão perdendo dinheiro, que estão sendo prejudicados. E isso também você queria, o Partido dos Trabalhadores, governo Lula, né, e governo Dilma, já deveriam ter aprendido um pouco que mexer com essa questão da Petrobras, mudar regras do jogo, é um assunto de extrema sensibilidade e também de um alto risco político. Então, eu vejo com muita preocupação isso que nós estamos prestes a ver aí no anúncio da Petrobras. Caio, você sabe que foi interessante essa apuração, porque estava atrás desse assunto e veio a seguinte informação. Não, a Petrobras vai anunciar aí o fim da política de paridade de preços. Não chega a ser uma novidade, porque o Lula está prometendo isso faz tempo. E aí eu questionei as fontes, falei, nossa, mas isso vai balançar o mercado. Ah, não, fica tranquilo que na prática não vai mudar muita coisa. Como assim? Na sexta-feira eu tive uma conversa lá com uma fonte da Petrobras, eles estão considerando um tal de crack spread, que eles chamam, né? É considerar uma margem de manobra dos preços regionalizados. Então, se você tem... Crack spread é a margem do refino. Isso, esse termo que eles... Cracking, é o refino do petróleo. Isso, essa expressão que eles me utilizaram numa conversa que eu tive na sexta-feira. Hoje, salvo engano, teve uma reunião da diretoria da Petrobras, começou às 9 horas, justamente para discutir essa nova fórmula.
Por exemplo, né, pelo que me explicaram, em Recife você faz um cálculo, você não desconsidera o preço internacional, mas além do preço internacional, você considera outros fatores, como o market share ali naquela região, o custo da logística naquela região. Então, é você incrementar outros fatores. E isso, sim, pelo que eu levantei, é coisa para essa semana, assim, para os próximos dias. Joel, você acha que isso funciona na prática? Eu confesso que eu sou muito cética. Eu fico muito cético, acho preocupante esse tipo de anúncio. Claro, não tem que ver nos detalhes o que vai significar. Um elemento do que ele disse ali, a quantidade de vezes que se reajustava o preço, você pode ter uma crítica, de fato, para o caminhoneiro que via na bomba o preço mudando de forma completamente imprevisível e subindo muito, realmente criava um problema. Agora, eles estão dizendo que vão praticar um preço consistentemente diferente do que é o preço do mercado internacional. Bom, o Brasil já experimentou com isso, não será a primeira vez. A Petrobras quase quebrou pela política de preços praticada recentemente, ali 2012, 2013. Né? Veja, claro que a gente lembra mais da corrupção da qual a Petrobras foi palco, e foi seríssima e foi em montantes enormes, inclusive. Só que o que a Petrobras perdeu pela política de preços, pela má gestão, pela incompetência, foi ordens de magnitude maior do que o perdido pela corrupção. E é o caminho de volta para isso, que o governo está falando, que aparentemente o Lula está querendo impor à empresa. Veja, todo mundo é a favor de gasolina e combustível mais barato. Todos nós queremos, ninguém gosta de pagar mais por um produto. A questão é como é que a gente chega lá. É negando as condições reais de oferta e demanda de um produto que é internacional, porque é negociado internacionalmente? Não é assim. A gente quer um sistema, a gente quer um cenário econômico com mais produtividade, com mais competitividade. Aí sim a gente vai ter uma situação em que possivelmente as empresas vão estar cobrando menos. A gente tem alguns modelos de empresa estatal de petróleo, né? Porque também muita gente defende a privatização total mesmo, deixa o mercado tomar conta, como é nos Estados Unidos. Eu não acharia ruim, mas tudo bem, mesmo mantendo a empresa estatal, você tem modelos muito diferentes. Você tem o modelo da Venezuela, que botou assim, vamos dar gasolina barata para a população, era quase de graça. Eles detonaram a economia e a própria empresa de petróleo. E você tem na outra ponta um modelo, por exemplo, como o da Noruega, no qual a empresa é estatal, mas ela se comporta como uma empresa de mercado. Ela não está ali para baratear a gasolina para o motorista, não. Mesmo porque o país tem seus acordos climáticos ali e não quer favorecer isso. O que ela faz? Ela se comporta como uma empresa de mercado e o lucro dela, os dividendos dela, vira um fundo soberano, aí sim, do Estado norueguês. São dois caminhos. Com tudo isso que está sendo discutido aqui, que está sendo anunciado, o Brasil parece estar se afastando do modelo norueguês e se aproximando do venezuelano. Janaína, a percepção que eu tive sobre o que está sendo pensado para a Petrobras, eu acho que esse é um dos temas mais sensíveis dentro do PT, onde eles têm um maior dogmatismo, esta mudança na política de preços, tentando regionalizar, como diz o Caio, a volta na construção de refinarias, a despeito do prejuízo enorme que deram, dos projetos fracassados. O ministro falou abertamente sobre isso hoje, que eles pretendem voltar a construir, buscar de novo a autossuficiência nas refinarias. Existem planos de voltar a se construir navios, também a despeito do quão errado deu essa estratégia. Como você enxerga essa volta ao passado na Petrobras? Bom, eles não estão mentindo, né? Eles estão dizendo que o Brasil voltou. Voltou para trás. Todo dia é uma página retroativa. É muito intrigante, porque eles estão gerando mais uma fonte de insegurança, né, no mercado de investidores nacionais e estrangeiros, porque quando se recua, né, com algo que é firme, com algo que já está cristalizado, gera-se insegurança. E de maneira muito intrigante, eles não estão vinculando, né, essa indesejável insegurança a ganhos em termos de preço, porque eles não estão vinculando essa mudança de política
a uma eventual derrubada dos preços. Falaram até em alterações, sem deixar claro se seria para mais ou para menos. Então, qual é o objetivo disso? Qual é o objetivo dessas construções de novas refinarias, produção de navios? Não podemos perder de vistas os escândalos do passado recente, o fato de Petrobras, na verdade, nos governos do PT, os governos anteriores, ter sido praticamente privatizada, não no sentido de privatização, no sentido econômico, mas no sentido de privatização para servir a um determinado grupo. Então, é muito importante estar alerta para os detalhes dessa mudança. E ainda que haja queda nos preços, de onde virá esse financiamento? Como será financiada essa queda? Eu fico muito preocupada e não consigo deixar de ler essa volta a um passado ruim em conjunto com esse desespero que eles estão de derrubar a lei de responsabilidade fiscal. A meu sentir, tudo isso caminha junto. Nós tivemos, no passado recente, um petrolão que, ao lado das pedaladas, serviu de base para o afastamento de uma presidente. Por que esse retorno às mesmas políticas que já não deram certo e esse desejo incontido de derrubar o instrumento jurídico que nos fez barrar essa irresponsabilidade sem tamanho? É muito preocupante.